Olá, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada dos números mais recentes da WEG SA, sabe? Vamos olhar com calma as informações trimestrais que a empresa acabou de divulgar do período que fechou agora em 30 de setembro de 2025. Estamos com o ITR deles aqui na mão. Exatamente. A ideia é ir um pouco além dos números principais, né? Tentar entender o que de fato aconteceu com o desempenho financeiro, o desempenho operacional da WEG nesse último trimestre e também no acumulado do ano, claro. Isso. A gente vai investigar os pontos fortes, o que segurou o resultado, mas também olhar para os desafios, para as pressões que apareceram ali nos números. E o material é denso, né? Tem Uhum. destaques financeiros, tem a mensagem da administração, que sempre traz um contexto bom, balanços, DRE, notas explicativas. É um retrato bem completo. Nossa missão aqui é extrair o essencial para a gente entender o momento da companhia. Que tal a gente começar pelo lado bom? O que brilhou mais nesses resultados? Os pontos positivos. Olhando assim os números gerais, o que chama mais a atenção primeiro é o crescimento, não é? Receita e lucro continuaram subindo, pelo que vi. Sim, continuaram. A receita operacional líquida, a ROL, consolidada do terceiro trimestre de 2025, o 3T25, chegou a 10,27 bilhões de reais. É um número grande. Nossa, Isso representa um crescimento de 4,2% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, o 3T24. Pode não parecer, assim, um salto percentual enorme, sabe? Manter o crescimento nesse nível é bem significativo. com certeza. E o lucro líquido? Ele acompanhou esse ritmo, essa toada? Olha, acompanhou bem de perto, sim. O lucro líquido no 3T25 foi de 1,65 bilhão. Isso dá um avanço de 4,5% sobre o 3T24. Quase a mesma coisa percentualmente. Exato. Isso fez a margem líquida, que é basicamente o quanto sobra de lucro para cada real de receita, ficar em 16,1%. Foi até uma leve melhorazinha em relação aos 16,0% do 3T24. Mostra que eles conseguiram crescer a receita e manter a rentabilidade lá na última linha numa proporção bem parecida. Interessante. E quando a gente abre mais o foco, sabe? Olhando o acumulado do ano, os 9 meses de janeiro a setembro de 2025, essa tendência se mantém? Se mantém e eu diria que até com mais força. Nos 9 meses de 2025, que a gente chama de 9M25, a receita líquida total foi de 30,56 bilhões de reais. Puxa vida. Aqui, o crescimento é mais expressivo, 12,5% acima do mesmo período de 2024. E o lucro líquido acumulado também veio forte, 4,79 bilhões, um aumento de 10,1% na comparação anual. Ou seja, o ano de 2025, até agora, está sendo de crescimento bem robusto para a WEG. Muito bom. E essa receita toda, de onde ela está vindo? Como é que foi a divisão entre o mercado brasileiro e o mercado externo? Teve diferença? Teve, mas ambos contribuíram para o crescimento no trimestre, tá? Comparando com o 3T24. O mercado interno aqui no Brasil gerou 4 bilhões de receita. Isso foi 3,1% maior. Ok. Já o mercado externo, as vendas para fora, somaram 6,27 bilhões. Aí foi um avanço um pouco maior, de 4,9%. Quer dizer, então, que o mercado externo continua sendo o principal motor, né? Representando aí quase 61% da receita total no trimestre. Tem até um gráfico no relatório mostrando isso, a figura 1. Exato. E se a gente converter essa receita externa para dólar, como é que fica esse desempenho? Porque o câmbio sempre dá uma mexida nesses números, né? Sempre influencia. Em dólares americanos, a receita externa cresceu 6,8% em relação ao 3T24. Chegou a 1,15 bilhão de dólares. Bom crescimento em dólar. Sim, e o relatório detalha lá na tabela 2 que a Europa foi um destaque importante, cresceu forte, 17,9% em dólar. A América do Sul e Central também foi bem, com alta de 8,1%. E a América do Norte, que é um mercado gigante para eles, também cresceu 3,4%, mas num ritmo um pouco devagar. Mas você falou do câmbio. O dólar, nesse período, ele ajudou ou atrapalhou essa comparação em reais? Nesse trimestre específico, 3T25 contra 3T24,
Ele atrapalhou um pouquinho a comparação em reais. Bem pouco, mas atrapalhou. A cotação média do dólar foi R$ 5,45 no 3T25. No 3T24 tinha sido R$ 5,54. Ah, caiu um pouquinho. Caiu 1,6%. Se a gente faz o ajuste, tira esse efeito do câmbio e também outros fatores, tipo impacto de aquisições recentes, a questão da hiperinflação em alguns países, o crescimento real da receita externa, medido nas moedas locais onde eles venderam, foi de 3,6% sobre o 3T24. Ainda é crescimento, claro, mas mostra como o câmbio pode dar uma mascarada na dinâmica real, né? Entendido. Fica mais claro assim. Agora vamos abrir essa receita por área de negócio. Tem aqueles 4 grandes segmentos, né? Começando por equipamentos eletroeletrônicos industriais, o EEI. Como foi o desempenho ali? Olha, EI mostrou bastante força, especialmente aqui no Brasil. A receita interna desse segmento cresceu, assim, expressivos 13,3% sobre o 3T24. Nossa, bem forte. Bastante. O relatório explica que isso veio tanto da demanda por produtos que eles chamam de ciclo curto, que são aqueles de giro mais rápido, sabe? Motores de baixa tensão, redutores, muito usados em manutenção, reposição industrial, quanto também de equipamentos de ciclo longo, que são projetos maiores, motores de alta tensão, para setores tipo óleo e gás, mineração. E fora do Brasil, o EI também foi bem? Foi bem também, alta de 7,1% na receita externa. O destaque lá fora foi a Europa, puxando vendas principalmente para setores de óleo e gás e água e saneamento. E além disso, sabe a carteira de pedidos de projetos de ciclo longo? Aquela que foi sendo construída nos trimestres anteriores. Ela ajudou a sustentar a receita mesmo com um cenário global ainda meio incerto para novos grandes investimentos. Ok, então... E mostrando bastante resiliência. Agora vamos para o segmento de geração, transmissão e distribuição de energia, o GTD. Ali a história foi um pouco diferente, né? Pelo que eu vi, a receita deu uma tropeçada. E GTD teve uma queda na receita neste trimestre, sim. Comparando com o 3T24, a receita líquida no Brasil caiu 6,8%. E no mercado interno, caiu 1,5%. E por quê? O que aconteceu? No Brasil, a parte de T&D, transmissão e distribuição, continua positiva. Tem entregas ligadas aos leilões de transmissão, investimentos em redes elétricas. Isso está indo bem. Só que a receita total do segmento sentiu o impacto da falta de entrega de novos projetos eólicos grandes em 2025. Diferente do ano passado, que teve bastante. A base de comparação era alta. Exato. E também porque vários projetos importantes de geração solar centralizada, a AGC, foram concluídos e faturados em trimestres anteriores. Então a receita não se repetiu agora. Entendi. Faz sentido. Receita de projeto grande é mais concentrada mesmo, né? Não é todo trimestre. E fora do Brasil, o que impactou o GTD? Olha, no mercado externo, a parte de T&D nos Estados Unidos continua bem aquecida. Tem muito investimento em infraestrutura de rede elétrica por lá e a WEG se beneficia. Mas, de novo, a receita total do segmento foi afetada pela oscilação natural na entrega de projetos de geração, principalmente na Europa e na Índia. Entendi. Um ponto que o relatório até destaca como positivo foi o bom desempenho dos geradores da Marathon. Lembra aquela empresa que eles compraram? Lembro, sim. Então, os geradores foram bem nos Estados Unidos e na China, especialmente para suprir a demanda de energia de backup para data centers. É um mercado que está bem aquecido. Que interessante essa conexão com data centers. Bom saber. Seguindo então para o terceiro segmento, motores comerciais e appliances, o MCA. Como eles se saíram? O MCA teve um trimestre positivo, viu? A receita no Brasil cresceu 8,6% e no exterior um salto bem bom de 16,9%, sempre comparando com o 3T24. E o que puxou? Aqui dentro, o destaque foram as vendas para fabricantes de equipamentos tipo ar-condicionado, motobombas, compressores. Lá fora, o crescimento veio principalmente da China e da América do Norte. E, além disso, já começou a aparecer no número a contribuição da Volt Electric Motor, aquela empresa turca que eles adquiriram mais recentemente. Ótimo! Então, MCA foi bem. E para fechar essa análise por segmentos, temos tintas e vernizes, o TNV. TNV também mostrou crescimento. Seguiu um pouco a linha de MCA. Receita interna subiu 7,5% e a externa também subiu bem, 16,9% sobre o 3T24. Também foi bem. Sim. No Brasil, as vendas continuaram aquecidas.
destaque para tintas líquidas industriais, especialmente para o setor de óleo e gás. No mercado externo, quem puxou mais o crescimento foi a operação do México, e também já tem a contribuição da Airsight, lembra? Outra aquisição recente, essa nos Estados Unidos, focada em revestimentos protetores. Lembro. E isso ajudou a compensar um desempenho um pouquinho mais fraco na América do Sul. Nossa, fica bem claro como a diversificação da WEG, tanto geográfica quanto de produtos, realmente ajuda a equilibrar os resultados, né? Alguns segmentos sentem mais um cenário específico, mas outros acabam compensando. Sem dúvida nenhuma. E isso já puxa o gancho para o quarto ponto positivo que acho que vale destacar: a estratégia e a inovação. A própria administração, lá na mensagem do relatório, reforça isso. Eles citam que essa diversificação toda de produtos, de soluções, a flexibilidade que eles têm nas fábricas, sabe, e a presença global são fatores-chave para eles conseguirem navegar nesse ambiente econômico mais instável e, mesmo assim, ainda capturar oportunidades. E eles continuam investindo pesado em desenvolver coisas novas, imagino. Pesquisa e desenvolvimento. Continuam, e forte. Os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o famoso PDI, somaram quase 1,1 bilhão só no acumulado do ano até setembro. É bastante dinheiro. É muito. Isso dá uns 3,5% da receita líquida. É um percentual bem relevante para a indústria. E um exemplo concreto dessa aposta no futuro foi o anúncio recente, né? Da aquisição da Tupimob, uma empresa focada em sistemas de gestão para recarga de veículos elétricos. Ah, sim, eu vi essa notícia. Pois é, isso se encaixa perfeitamente na estratégia deles de serem um jogador importante nessa transformação toda da mobilidade elétrica que está acontecendo. Muito interessante. Bom, então vimos um lado bastante positivo, né? Crescimento, avanços estratégicos importantes. Mas como diz o ditado, nem tudo são flores. O relatório também traz alguns sinais, talvez de alerta, ou pontos que merecem um pouco mais de atenção. Um indicador que me chamou a atenção foi o retorno sobre o capital investido. Ele deu uma escorregada, foi isso? Foi exatamente isso. O ROIC, que basicamente mede o quão eficientemente a empresa está usando o capital todo investido nela, né, tanto dos sócios quanto de terceiros, para gerar lucro operacional. Ele ficou em 32,4% no acumulado dos últimos 12 meses que terminaram agora no 3T25. Que ainda é um número alto, né? É um número excelente em termos absolutos, não tem dúvida. Mas representa uma queda de 4,7 pontos percentuais em relação ao mesmo indicador lá no 3T24 e também uma pequena quedinha de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, o 2T25. Ou seja, a trajetória mais recente é de queda. E o que explica essa redução no ROIC? É o lucro que caiu ou foi o investimento que subiu muito? Tanto em ativos fixos, o CAPEX, né, que são as despesas de capital para modernizar e expandir fábricas, quanto em ativos intangíveis, principalmente por causa das várias aquisições que eles fizeram nos últimos tempos. Entendi. Esse volume todo de capital investido cresceu num ritmo mais forte do que o lucro operacional depois dos impostos. É aquele equilíbrio delicado, né? Investir para crescer lá na frente versus manter a rentabilidade do capital agora, no curto prazo. Faz sentido. Além do ROIC, outro ponto que parece que mostrou uma certa acomodação foram as margens de lucro, especialmente a margem EBITDA, né? Sim, as margens vieram um pouco pressionadas. O EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, aquela medida da geração de caixa operacional, foi de 2,28 bilhões no 3T25. Ele até cresceu um pouquinho, 2,3% sobre o 3T24. Mas a receita cresceu mais. Exato. Como a receita cresceu mais, a margem EBITDA caiu, ficou em 22,2%. Isso é 0,4 ponto percentual abaixo do 3T24. Vale notar que foi um tiquinho melhor que a margem do 2T25, o que pode até indicar alguma estabilização, sabe? Mas a comparação anual mostra essa pressão. E a margem bruta também recuou, 0,9 ponto percentual na comparação anual, ficando em 33,6%. E quais foram os vilões aí dessa pressão nas margens? Foram as matérias-primas que ainda estão pesando? Principalmente isso, sim. O relatório menciona especificamente o aumento no custo de algumas matérias-primas, com destaque para o cobre,
que é super importante para motores, transformadores, tudo que eles fazem. Certo. No mix de produtos vendidos no trimestre, talvez com uma participação maior de produtos com margens um pouco menores, quem sabe também contribuiu para essa pressão. Entendi. A empresa, claro, afirma que continua buscando eficiência, produtividade para compensar, mas o impacto foi visível nos números. E as despesas com vendas gerais e administrativas, o VGA, também subiram um pouquinho como percentual da receita. Chegaram a 11,6%, um leve aumento de 0,1 ponto percentual sobre o 3T24. Já tínhamos falado um pouco sobre isso quando discutimos o segmento de GTD, né? Mas acho que vale reforçar como um ponto de atenção essa questão da queda na receita ligada à geração de energia. Sem dúvida nenhuma, acho importante frisar isso. A área de geração de energia claramente enfrentou um trimestre mais difícil. No Brasil, como a gente já mencionou, a base de comparação foi afetada pela ausência de entrega de novos aerogeradores grandes em 2025, diferente do ano anterior que teve bastante. Sim. E também pela conclusão daqueles projetos relevantes de geração solar centralizada que impulsionaram a receita nos trimestres passados. Isso bateu direto no resultado do segmento GTD por aqui. E no exterior, aquela dinâmica de projetos também pesou, né, como você disse. Exatamente. O relatório fala em oscilações na entrega de projetos de geração na Europa e na Índia. É uma característica desse mercado de grandes projetos ter receitas mais voláteis, né, concentradas em marcos específicos de entrega. Mas, neste trimestre, essa dinâmica acabou jogando contra a receita do segmento GTD no mercado externo. Entendido. E para fechar esses pontos que exigem um pouco mais de atenção, o próprio cenário de mercado parece mais desafiador, né? Pelo menos segundo a própria administração. Sim, eles são bem transparentes quanto a isso. Lá na mensagem da administração, eles citam um ambiente global ainda marcado por incertezas geopolíticas, volatilidade no comércio tanto doméstico quanto internacional. Aqui no Brasil, especificamente, eles mencionam um cenário ainda restritivo para novos investimentos de grande porte, embora observem que a atividade industrial, de forma geral, continua num bom nível. E lá fora, os desafios persistem também? Persistem sim. O relatório aponta o impacto de mudanças recentes em legislações tarifárias em alguns mercados importantes para eles, e as próprias incertezas geopolíticas que podem acabar freando a decisão de investimento em equipamentos de ciclo longo, aqueles projetos maiores. Por outro lado, eles fazem questão de ressaltar que a atividade industrial em mercados-chave, como Europa e América do Norte, continua positiva, o que é um contraponto importante, né? Não é tudo negativo. Claro. Bom, diante desse cenário todo e dos resultados que a gente viu, quais seriam então os principais desafios daqui para frente? Manter o ritmo de investimentos parece ser um deles, né? O CAPEX. Com certeza. Esse é um ponto crucial. A empresa investiu pesado no 3T25. Foram 672,6 milhões de reais direcionados para modernização e expansão da capacidade produtiva. Muito dinheiro. Bastante. Os principais destinos foram Brasil, México, onde eles estão construindo aquela fábrica nova de transformadores, e a China. Manter esse nível de CAPEX é fundamental para sustentar o crescimento futuro que o mercado espera, mas como a gente viu na discussão do ROIC, existe o desafio de equilibrar esse investimento todo com a manutenção de retornos atrativos, especialmente num cenário econômico global e local que ainda inspira uma certa cautela, né? Sem dúvida. Outro desafio que me parece claro é conseguir capitalizar aquelas apostas estratégicas em infraestrutura e mobilidade elétrica. São áreas super promissoras, mas que também estão em plena transformação, né? Exatamente. As oportunidades são muito claras. Em transmissão e distribuição, o TID, com os leilões, a necessidade de reforçar as redes elétricas que estão ficando sobrecarregadas. E na área de mobilidade elétrica, onde a aquisição da Tupimob é um passo bem importante. Sim. O desafio é transformar essas oportunidades em negócios concretos e, principalmente, rentáveis. Isso envolve desenvolver as soluções certas, garantir a execução eficiente dos projetos, incluindo aí o fornecimento para aqueles data centers que a gente mencionou antes, e conseguir navegar num ambiente regulatório e tecnológico que está mudando muito, muito rápido. E falando em aquisições, que tem sido uma compradora bem ativa ultimamente. Integrar todas essas novas empresas não deve ser uma tarefa simples, né?
De forma alguma. É um desafio considerável, sim. Pensa só em todas as empresas que eles compraram ou aumentaram participação recentemente. Voltela Electric Motor, lá na Turquia, Heivax Automação aqui no Brasil, a Eresite nos Estados Unidos, a própria Tupimob agora, além de concluir a compra da V2Com e da PPI Multitask. É muita coisa. É um monte de gente nova chegando, culturas diferentes. O desafio é multifacetado. Tem que integrar operações que podem ser bem distintas, alinhar culturas empresariais, fazer a tecnologia conversar entre si e, claro, o mais importante, capturar as sinergias que foram prometidas lá atrás quando a compra foi feita. Além disso, ainda tem a gestão contábil do ágio, né? Que é gerado nessas transações. As notas explicativas até mostram que isso ainda está sendo finalizado em alguns casos. Entendi. E por último, mas talvez seja um desafio constante para qualquer indústria, né? É a busca incessante por eficiência operacional. Não dá para relaxar nisso. Nunca. É um desafio permanente que nunca sai da pauta da diretoria. E ele se torna ainda mais crítico nesse cenário atual, com custos de matérias-primas como o cobre ainda pressionados e as margens mostrando aquela acomodação que a gente comentou. Precisa continuar encontrando maneiras de produzir mais com menos, otimizar a cadeia de suprimentos global dela, que é complexa, gerenciar bem o mix de produtos para focar nos mais rentáveis, tudo isso para defender a competitividade e a lucratividade no mercado global que está cada vez mais acirrado. Bom, acho que fizemos uma análise bem completa dos resultados neste terceiro trimestre de 2025, né? Passamos pelos números principais, pelos destaques de cada segmento, vimos os pontos que geram mais otimismo e também aqueles que acendem o sinal amarelo que pedem mais atenção. Sim, acho que ficou claro que é um quadro, assim, complexo. Por um lado, a WEG continua entregando um crescimento robusto em receita e lucro, tanto no trimestre quanto no ano. Isso mostra a força do modelo de negócio deles bem diversificado. Sem dúvida. Por outro lado, surgem desafios claros com essa acomodação das margens, a queda recente do ROIC por causa dos altos investimentos e essa necessidade contínua de integrar as novas aquisições e buscar eficiência num cenário global que, vamos combinar, não está fácil para ninguém. Verdade. Esperamos que essa exploração dos dados tenha sido útil e tenha trazido um pouco mais de clareza sobre o momento da empresa para quem nos acompanha. Fica talvez uma reflexão final, né? Com tantas aquisições e investimentos pesados sendo feitos, talvez o maior desafio da WEG para os próximos trimestres não seja apenas manter o ritmo de crescimento em si, mas sim a sua capacidade de efetivamente integrar e extrair valor de todas essas novas peças do quebra-cabeça de forma eficiente, mantendo aquela excelência operacional que sempre foi a marca registrada da companhia. Uma ótima provocação para a gente encerrar. Agradecemos muito a sua companhia nesta análise. Se você gostou do conteúdo e quer mais análises como esta, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente a continuar produzindo. Até a próxima!